Olá, queridos, a paz do Senhor Jesus, a todos vocês que estão aqui comigo assistindo este vídeo, que Deus já vai abençoando ricamente, poderosamente. Estamos aqui mais uma vez juntos, reunidos em comunhão com o nosso Deus para adorar, glorificar e exaltar ao seu santíssimo nome, porque Ele é o único digno de toda honra e de toda a glória, e graças às suas misericórdias que são infinitas com a nossa vida, que é a causa de não sermos consumidos. Aleluia! Estamos aqui para poder dar continuidade à campanha que estamos fazendo de consagração deste ano. Este vídeo, no caso, é o 10º. É o 10º dia de consagração ao Senhor. Representa o mês de outubro. Aqueles que puderem já dar uma lida no capítulo 10 de Eclesiastes para ter um entendimento melhor. Amém. Eu separei somente um versículo para a gente poder estar meditando nele. É o versículo 10. É 10, 10. Se estiver embotado o ferro e não se afiar ao corte, então se deve pôr mais força. Mas a sabedoria é excelente para dirigir. Mas o que é ferro embotado? Ferro embotado é um ferro sem corte. Por exemplo, se a gente está na cozinha fazendo um almoço, uma janta, cortando uma carne, a gente pega uma faca. Aí tá lá cortando a carne e a gente nota que não está cortando. Então nós está insistindo ali em cortar, está fazendo uma força para poder cortar, mas ela já está sem corte. É um ferro embotado. Uma costureira, por exemplo, pega a tesoura, vai cortar o tecido para poder fazer o molde. O que acontece? Aquele tecido tá lá e ela tá pegando aquela tesoura, tá cortando, tá mascando, ela tá vendo que tá sem corte. Tem que fazer uma força para poder terminar de fazer aquele corte que ela tá querendo. Também é um ferro sem corte. Um machado, um trabalhador com um machado vai cortar uma lenha. Ele pega, bate lá na lenha, ela tá cortando a lenha, vai bater mais vezes com o ferro sem corte do que se tivesse com o ferro com corte. Então, quando o ferro está, no caso, embotado, ele está sem corte, a força é dobrada. A gente tem que fazer muito mais força para poder conseguir fazer o que tem que fazer, né? E o que isso tem a ver com a minha vida? Um ferro embotado, um ferro sem corte, tudo a ver. Porque quando a nossa comunhão e a nossa fé, ela está cega, ela está sem corte, né? Então, se a nossa comunhão e a nossa fé estiver cega, ela vai estar sem corte. Então, nós vamos ter que redobrar nossas forças para podermos exercer ou fazer aquilo que temos que fazer. E os resultados, apesar da tremenda força que nós vamos fazer, o resultado ainda vai ser pequeno. Não vai ser satisfatório, não vai ser o certo, não vai ser o mais fácil. Nós vamos lutar, fazer força, e ainda não vamos obter o que nós queríamos com êxito. O resultado vai ser pequeno, né? E quantas pessoas estão aqui nos assistindo, né? E vendo como que às vezes é difícil. Um trabalhador sai para trabalhar, para fazer a sua obra, exercer o seu funcionamento, o seu trabalho. E às vezes o trabalho não rende, não flui, não vai, não dá certo. A mãe, por exemplo, briga com o filho, discute, faz um monte de coisa com o filho e o filho ainda não consegue fazer o filho obedecer, né? A esposa, por exemplo, briga com o marido, fala com o marido e o marido nunca muda de atitude, nunca muda daquele jeito. Faz uma força tremenda, tá sempre tentando e não tá conseguindo. Por causa de quê? Por causa que o ferro tá embotado, o ferro tá cego. Por causa de quê? Porque às vezes não é por força e por violência que nós vamos conseguir as coisas. Não é por força e nem por violência que nós vamos alcançar alguma coisa. Por isso que se diz ferro embotado, ferro sem corte, nós cegos. Nós cegos, nós sem comunhão, nós com pouca fé. Se nós tivermos a fé fraca, nós não vamos alcançar o que nós precisamos alcançar. Não vamos chegar até lá. Então, para a gente poder conseguir fazer com que a nossa vida flua, o nosso trabalho renda, tudo que a gente coloca nas nossas mãos prosperem, temos que ter o quê? Uma comunhão com o Senhor. Tem que ter uma harmonia com o Senhor. Não pode ser cega, não pode ser de qualquer maneira. Nós temos que buscar a direção de Deus. Nós temos que ter uma comunhão com o Senhor, lendo a sua palavra, orando, jejuando, buscando. Não é fácil. Vai falar, mas missionário, você está falando isso porque você já sabe fazer. Não estou falando por causa disso não. Se eu não orar,
se eu não buscar, se eu não jejuar, se eu não estiver sempre lendo a palavra do Senhor constantemente, entendendo o que o Senhor está falando comigo, eu vou ficar também embotada, uma ferro embotada, eu vou ficar seca também. Por causa disso, que eu não vou enxergar as coisas, porque às vezes o maligno, ele anda ao nosso derredor, rugindo como um leão, pronto para nos tragar. Então nós temos que estar o quê? Armados, fortalecidos e edificados na palavra e na presença de Deus. Para a gente não ficar o quê? Sem o escudo, sem a proteção, sem o capacete da salvação, para que a gente possa aguentar as lutas do dia a dia e sair vitorioso lá no fim do dia. A gente pega, por exemplo, um dia com o Senhor, vai indo, a gente ora, lê, busca, saímos para trabalhar, né? E vai chegar no serviço, o serviço vai fluir, vai dar uma maravilha, vai conseguir fazer as coisas com mais facilidez, com mais agilidade, o negócio vai render. Não vai fazer tanta força quando se você tivesse, às vezes, levantado, trocado sua roupa e ido trabalhar. Tem uma diferença. Se você não percebeu essa diferença ainda, faz o teste. Põe o Senhor à prova. Se a palavra do Senhor fala que a gente pode pôr Ele à prova nessas coisas, Ele, quando tem um compromisso com a gente, a nossa vida anda de um jeito. Mas para Ele ter esse compromisso com a gente tem que fazer o quê? A nossa parte, nós temos que ter comunhão com o Senhor, nós temos que exercitar a nossa fé em Deus. A gente não pode ser como esse ferro embotado, um ferro sem corte. Nós não podemos ser fracos na fé, vacilão no que a gente crê. Ou a gente acredita, a gente não acredita, a gente busca, a gente não busca. Nós temos que saber o que nós queremos. Nós temos que saber o que nós queremos para que a nossa vida flua. Não seja com tanta dificuldade, com tanta luta, que nós possamos ter mais comunhão com o Senhor. Que é isso que esse capítulo vem nos dizer, para que possamos ter mais comunhão com o Senhor, né? Porque a sabedoria é excelente. A sabedoria é excelente para dirigir. Se está falando, se estiver embotado o ferro e não mais. Perdão, irmãos. Se estiver embotado o ferro e não se afiar o corte, então se deve pôr mais força. Mas tem um mais aqui, ó. A sabedoria é excelente para dirigir. Se a sabedoria é excelente para dirigir, como que a sabedoria é excelente para dirigir? Deus está te dirigindo o quê? Para você ler a palavra dele constantemente, para você orar, para você buscar, para você jejuar, para você ir na casa dele. Não deixar as aflições, as coisas dessa vida te sufocar e você não conseguir caminhar. Para que você não seja o quê? Um ferro embotado. Uma vida embotada, uma vida que não dá frutos, uma vida que não consegue render o serviço. Que possamos verdadeiramente meditar nessa palavra. Que possamos verdadeiramente querer estar na presença de Deus. Porque nós sem Ele não somos nada. Nós precisamos unicamente. Ele é o suficiente do que a gente precisa. A gente às vezes acha que a gente precisa disso, daquilo, daquele outro, daquela pessoa. Na verdade, a gente não precisa de nada disso. Nós precisamos só de um. O Deus vivo e verdadeiro. Aquele que morreu por nós, deu a sua vida e nos deu a salvação. O único que fez o sacrifício vivo, perfeito e eficaz, para que possamos estar aqui agora, falando do amor dele, pregando o seu evangelho. Que possamos compreender que sejamos ferros afiados na presença do Senhor, para que o inimigo não alcance campo na nossa vida, para que ele não alcance lugar nenhum na nossa vida, que ele continue onde estiver, bem longe, ao nosso redor, querendo nos tragar, mas não vai conseguir, porque nós estamos com o quê? Afiados na palavra de Deus, nós estamos em comunhão com o Senhor, estamos buscando o Senhor, sempre, constantemente, porque Deus gosta de constância. Então que possamos, nem que seja um versículo por dia, levantar, agradecer a Deus, fazer uma oração que nem que seja pequena, ler um versículo, entendê-lo e ir para o nosso trabalho. Faça isso e você vai ver como que sua vida vai mudar. Faça isso, tenha um compromisso com o Senhor, não porque eu estou falando que eu não sou ninguém, eu não sou nada. Tudo que eu tento, que eu consigo, é porque o Senhor faz na minha vida e que Ele pode fazer também na sua vida. Faça isso para você ver como que tua vida vai mudar.
como que vai fluir as coisas, como que a sua comunhão com o Senhor vai ser. Faça isso, mas faça mesmo, com fé. Faça para você ver como que as coisas vão mudar, como que a sua visão vai ampliar, como que as coisas à sua volta vão mudar, como que o Senhor vai te dar percepção para você notar diferenças ao seu redor, no seu trabalho, na sua casa, aonde você estiver, aonde você for. Confie somente no Senhor, que todas as coisas Ele vai colocar no lugar, mas tenha comunhão com Ele. Não seja um ferro afiado, aliás, seja um ferro afiado, não seja um ferro embotado, né? Confia plenamente no Senhor. Faça para você ver. Todas as coisas vão mudar. Em nome de Jesus. Então vamos orar neste momento, consagrando o nosso mês ao Senhor. Eterno Deus e grandioso Pai, entramos à Tua presença mais uma vez, Senhor Deus, te entregando mais este mês, para que o Senhor possa vir abençoá-lo, Senhor Deus, que o mês de outubro seja abençoado por Ti, que possamos estar junto ao Senhor, que o Senhor possa abrir os nossos olhos ao nosso redor, aqueles que fizeram compromisso com o Senhor, Pai amado, em nome de Jesus, eu te peço, Senhor, que o Senhor vá tomando, meu Pai amado, esta vida que está fazendo compromisso neste momento contigo, Pai, e o Senhor seja com ele, mostra, meu Pai amado, amplie a visão, oh, Senhor Deus, ao volta, ao redor, Senhor Deus, vai desmostrando, meu Pai amado, vai desvendando, Senhor Deus, aquilo que está em oculto, em nome de Jesus, Pai. Abra os olhos como os da águia. Oh, Senhor Deus, amplia, aguça os sentidos, Senhor Deus, para que possam perceber, notar, sentir a diferença de estar com o Senhor, de entregar nas tuas mãos, de ter um propósito, de ter uma vontade, de ter uma comunhão todos os dias com o Senhor, em todo o tempo, em todo lugar, Pai. Que possamos, Senhor Deus, estar em comunhão sempre e unicamente com o Senhor, em nome de Jesus. Assim seja. Amém. Amém, queridos. Um forte abraço para vocês. Que o Senhor possa continuar abençoando poderosamente a vida de cada um, em nome de Jesus. Amém.